prezado telespectador, paz seja convosco, de novo no seu lar com as Santas Escrituras, para este manjar espiritual do céu. O pão da vida, a parte espiritual do homem precisa ser nutrida e todos nós precisamos. E nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, onde quer que você se encontre, Nosso Senhor fala com cada um de nós através da sua palavra. Portanto, louvamos o Pai, adoramos o Filho e exaltamos o Espírito Santo do Senhor. Porque este é o Criador do universo, o único Deus verdadeiro. O Senhor Jeová manifestou-se em carne na pessoa de Jesus Cristo. E fora dele, outro Deus não existe. Neste dia, como sempre, é dia de boas novas, porque vamos falar deste glorioso Senhor, mas também das pessoas que Ele tem criado. O Senhor diz que criou o homem à sua imagem e semelhança, do pó da terra o formou e o colocou no jardim do Éden. Lhe deu mandamentos, mas ouviram outra voz desde o princípio, desobedecendo, e por essa causa o mundo está num caos neste tempo presente. Vou contar-vos uma história verídica, ou seja, conforme a verdade. Você gosta de ouvir histórias? Esta, porém, é uma história muito importante que se não pode, de modo algum, perder. Durante a noite do dia 28 para 29 de fevereiro de 2016, o Senhor despertou o meu espírito durante aquela noite por muito tempo para vos contar a história que vai ser contada. De maneira que devemos dar uma boa atenção ao que vai ser ministrado. Espero que, como os meninos dão toda a atenção a quem lhe conta uma história, assim seja cada um de nós para ouvir o que Deus nos mandou que contasse. Entretanto, esta história bíblica pode contender conosco e pode nos chamar nomes que não poderemos gostar de ouvir, pelo que desde o princípio lhe chamam a atenção. Porque Deus usa falar com os homens em termos naturais e espirituais. E por vezes os vocábulos são fora do vulgar. O facto é que antes da nossa conversão, todas essas pessoas são naturais. E depois da conversão, somos espirituais. Porque foram gerados por Deus. Nasceram de Deus, como diz em João 1, verso 13, e João 3, verso 3 ao verso 7. Naturalmente, todos nós somos gerados por nossos pais, mas vem o dia em que, se ouvirmos a voz de Deus, a sua palavra, vem o tempo em que Deus nos regenera com a sua palavra e com o seu Espírito Santo e passamos a ser pessoas espirituais que até ali não éramos, nem compreendíamos as coisas de Deus. Isto está assim escrito, de maneira que quando temos um real encontro com Deus, tudo muda na nossa vida. E então, nas Sagradas Escrituras também aprendemos que Deus usa de vários termos em diversas situações da sua palavra para com os homens, como por exemplo termos de brutos, de loucos e de estúpidos, de ignorantes, de miseráveis, de pobres, de cegos, de nus espirituais, etc., etc. São pessoas a quem esses termos são aplicados. Será que poderemos estar numa dessas situações em que o Senhor nos chama esses nomes? Realmente não é muito elegante termos de ouvir estes vocábulos, mas são palavras de Deus e se aplicam a uma grande multidão por todo o mundo. Esta linguagem, naturalmente, é muito forte
a quem se aplicam então estes termos. Ouça com atenção e verifique se aplica a qualquer um de nós. Assim me instruiu Deus durante a noite para falar sobre isto, ou seja, a criação de Deus revoltada contra o seu Criador. A criação de Deus revoltada contra o seu Criador. Parece impossível, mas é isto que tem acontecido. Naturalmente, a criação de Deus abrange muitas e variadas espécies e não é sobre elas que nós vamos meditar, mas sim apenas da espiritual e humana. Criação de Deus espiritual e humana. Ao começar esta mensagem, espero que o povo entenda, ou que entenda a minha língua, possa ser despertado para a verdade dos factos que a mensagem contém. Vou contar-vos uma história verídica. E assim, ao dar início a esta história, vamos lendo na palavra da verdade alguns textos bíblicos que servem de base para contar esta história verídica sobre a criação espiritual e humana de Deus revoltada contra o seu Criador. Vamos então ler todas as Sagradas Escrituras, uma após outra, serão 4. Meus amados, serão 4 as Escrituras que vamos ler. Em Gênesis capítulo 3, verso 1, 6 e 7, diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. No verso 6 e verso 7 diz: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Segundo a Escritura. E esta é a segunda leitura relacionada com Satanás, diz em Ezequiel capítulo 28, verso 13 ao verso 15. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardónica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ónix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Vamos à terceira leitura. Esta terceira leitura encontra-se em Apocalipse, capítulo 12, verso 9, que diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E vamos à quarta leitura. A quarta leitura encontra-se em Romanos, capítulo 5, e verso 12, que diz: Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Até aqui a Santa Escritura. Estas leituras sagradas que foram expostas dão-nos uma ideia da criação de Deus, a natural e a espiritual. A natural em Adão e Eva, a espiritual em Satanás. E vemos também como eles eram. Satanás era perfeito,
até que se achou iniquidade nele. Ele era chamado Lucifer, anjo de luz. Com a rebeldia contra Deus, tornou-se adversário e tornou-se Satanás, diabo, etc. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, deram ouvidos à voz da serpente que falou. Naturalmente, é uma ilustração acerca de Satanás, de maneira que por um homem entrou o pecado no mundo e por isso passou a todos os homens, todos pecaram e todos morrem. E esta é a situação do mundo. Temos a criação de Deus revoltada contra o seu Criador, tanto a humana quanto a espiritual, pois Satanás não só se revoltou, mas levou um terço dos anjos com ele. E temos um mundo que, segundo a palavra de Deus, está no maligno. Contudo, a Bíblia Sagrada diz no mesmo verso de 1 João 5 e verso 19 que nós somos de Deus. Portanto, há uma diferença entre homem e homem, entre mulher e mulher. De maneira que devemos compreender, uns já são salvos e regenerados, os outros ainda são naturais e precisados da misericórdia, da paz, e do perdão e da salvação de Deus. De maneira que existem muitos nomes na Bíblia Sagrada, conforme já foi dito no princípio, que se aplicam a uma grande camada de povo por este mundo e não sabem porque não têm o conhecimento das Santas Escrituras. E assim, eu creio que somente um assunto deverá preencher toda esta mensagem, ou seja, os revoltados e o fruto da revolta. Os revoltados e o fruto da revolta. Naturalmente, a palavra de Deus diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso mesmo ceifará. Ao introduzir a mensagem, vamos dizer o seguinte, que se tivéssemos que meditar acerca de toda a história verídica revelada nas Escrituras, teríamos que falar sobre toda a Bíblia Sagrada, pelo que teremos que resumir todos os aspectos da mensagem. Entretanto, devemos nos preparar para dar respostas às perguntas que vão surgir, se poderemos responder, ou se pudermos responder. Eu creio que esta primeira pergunta a ser feita deverá esperar uma resposta de cada um de nós. Primeiro, de onde viemos? Não existe outro livro que não seja o livro sagrado, a Bíblia, que nos narra da criação, das origens. As origens estão aqui, tanto na criação humana como natural, de animais, de aves, de árvores, de toda a espécie de vegetação, como da criação espiritual. Satanás era perfeito, como já ouvimos, até ao ponto em que se achou iniquidade nele. Mas nós perguntamos de onde viemos. Alguém poderá responder? Como aparecemos nós na vida? Quem foram os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, trisavós e tantos outros antes deles até chegarmos ao início da vida? É claro que este livro sagrado é o único livro de Deus que o Senhor mandou aos seus servos escreverem para nos darem a compreender o plano da sua criação e o plano da sua redenção pelo facto da tentação de Satanás a Eva e a Adão. E ao lermos este sagrado livro, chegamos à conclusão de que sabemos de onde viemos. Viemos do pó da terra. Porque assim foi feito Adão, do pó da terra. E de uma costela Deus fez uma companheira para ele, chamada vida, chamada Eva. De maneira que nós viemos dali. E não há outra revelação a ninguém, a não ser neste livro sagrado, de que Deus é o autor da vida e que se revelou em carne na terra, na pessoa de Jesus Cristo, para vir buscar e salvar o que se havia perdido. E perdeu-se por causa da tentação de Satanás a Eva e a Adão. Portanto, quem formou essa vida
e quem formou os nossos corpos? Como se formaram os ossos no ventre da nossa mãe? Quem deu o poder à semente dos nossos pais para gerarem? A resposta, naturalmente, está nas Sagradas Escrituras. Você crê na história da evolução, a história do acaso, etc. Esse engano prevalece no mundo, nas escolas e nas universidades. E relativo às Santas Escrituras, é um ensino humano, espúrio e diabólico. Então somente lembre-se disto, que como usa dizer-se, antes que houvesse um relógio, houve o relojoeiro. A criação, antes dela existir, houve um Criador. E ainda que não está revelado de onde veio este Criador, todas as coisas têm que lhe estar sujeitas. Por exemplo, o homem não vive para sempre. Vem o tempo em que a pessoa morre. Por que é que morre? Porque está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Até as árvores, os animais, a vegetação, os peixes e tudo mais têm o seu termo de vida e deixam a semente gerada para continuar. Esta é a criação de Deus e a fraqueza do homem. É um ser frágil de barro que um dia termina. A criação teve um Criador e ele se revela nas páginas sagradas deste livro. E essa criação inclui todos os animais do campo e as aves do céu, como tem dito, os peixes do mar, as árvores e as verduras da terra, etc. Segundo as Sagradas Escrituras, o relato da criação em Gênesis 1 e 2 revela que este glorioso Senhor criou as coisas com as suas sementes para continuar a vida. E lhes ordenou que as suas sementes germinassem, tanto nas ervas, como nas árvores, como nos animais, como nos humanos, etc. E já agora, se temos inteligência, pergunta a si mesmo: quem formou a Terra e todos os planetas, os astros e as estrelas? E quem os colocou nas suas órbitas? De que material foi feito? É que o homem não tem resposta, não. A resposta da evolução é uma resposta humana satânica e espúria contra o Criador. Nestes dias a ciência está muito avançada nas suas descobertas. Já inventaram a eletricidade, o telefone, o avião, já foram à Lua, já fizeram colidir partículas de átomos, já fizeram órgãos crescer, misturando as células, órgãos humanos, etc. O homem já tem muita ciência, porque a ciência se havia de multiplicar nos últimos dias. Daniel 12 e verso 4. Mas infelizmente, o homem morre como todos os outros morrem. Louvado seja Deus, não que ele não queira fazer o homem para viver sempre meio humano e meio eletrónico. Também isso vai trazer grave dificuldade ao mundo. Mas você acha que toda a ciência junta da Terra, todos os cientistas atuais, serão capazes, a partir do nada, você sabe o que é nada? Nada é zero. A partir do nada, façam brotar uma pequena erva que calcamos com os nossos pés? Isso eles não podem fazer. Não podem. Essa glória somente a Deus pertence. É obra do Criador. Sabemos nós o que diz este sagrado livro sobre a criação. Sim, no princípio, diz a Bíblia, no primeiro verso, criou Deus os céus e a terra. E isso engloba tudo que nós vemos com os nossos olhos e aquilo que a gente não tem acesso com a vista natural. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 1 e verso 1. E em Hebreus 1 e verso 3 diz estas palavras:
Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. De maneira que aquilo que foi feito, aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. A água não foi feita de água, a terra não foi feita de terra, a árvore não foi feita de árvore. Deus falou e tudo se fez. Diz o Salmo 33, verso 6 ao verso 9, estas palavras. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão. Põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-nos todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez. Mandou e tudo apareceu. A autoridade da palavra deste Criador criou as coisas, e é muito interessante, não é? Que no meio da terra os homens fazem minas para extrair ouro, prata, pedras preciosas, ferro, latão, etc, etc. Não é maravilhoso que este Criador criou tudo isto e pôs ali para o homem usar da sua criação? Porque é que o homem se revolta contra o seu Criador? Porquê? E os nomes que Deus lhe chama? São de facto nomes que não gostamos de ouvir, mas estão nas Sagradas Escrituras. Queremos que somente Deus e este glorioso Senhor que se revelou em carne na pessoa de Jesus entre os homens tenha esse poder, essa autoridade criativa, e que deve ser louvado e adorado pela sua criação por essa causa. Mas a sua criação espiritual, ou seja, Satanás e os anjos de Deus, querubins e serafins, etc., desde o princípio tem-se revoltado contra ele, aquele terço que Satanás levou. E se tem tornado em pessoas loucas. Os da terra que lhe dão ouvidos têm tornado em pessoas loucas. E louca é um nome esquisito. Entretanto diz em Romanos 1, verso 20 ao verso 22, estas palavras: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A criação é uma testemunha viva de Deus. Olhamos para uma árvore, ela tem flor. Uma outra tem uma flor diferente. Quando chega a altura dos frutos, comemos de uma e de outra com sabores diferentes, não é? É claro. Tudo isto é a obra do Criador. As montanhas como estas atrás, as árvores, os rios, os peixes, os pássaros com penas de diversas cores, as flores do campo com diversas cores, as miríades de estrelas do universo, os astros e tudo mais. É tempo de voltarmos a face para Deus e darmos a glória ao Criador, porque somos seres criados e finitos. E Deus é infinito, o autor da vida. Porquanto, tendo conhecido a Deus, diz a Escritura, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E a definição de louco significa que perdeu a razão. Primeiro aspecto. O Senhor chama em muita parte das Escrituras a muitas pessoas de loucos. E loucos significa que perdeu a razão. Significa que é doido, que é alienado, que é estulto e que é
irresponsável. Então esses sábios têm estes nomes. Esses sábios têm esses nomes. Será que algum de nós está aqui inserido? O facto é este, que quem luta contra o Deus Criador e sua criação está nesta lista, segundo a descrição do próprio Deus. Mas aparentemente são pessoas normais, mas perderam a razão. São loucos, são doidos e são alienados. Dentro de momentos nós voltamos. Seremos nós sábios ou ignorantes das Santas Escrituras? Afirma-se que cada dia e noite que passam, cerca de 150 mil pessoas morrem em todo o mundo. Se hoje for a sua vez, estará você pronto para se encontrar com Deus no céu ou irá para o lugar eterno do sofrimento? Esse lugar é o inferno. Meu amado telespectador, eu pergunto, você crê que existe este glorioso Criador do Universo, o qual se revelou em carne na pessoa de Jesus Cristo, segundo a instrução e a revelação deste sagrado livro, o qual afirmou: eu e o Pai somos um, e quem me vê a mim vê o Pai? João 14:9, João 10:30. Deixe-me dizer-lhe, crer ou não crer, eis a questão. Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. A ira de Deus sobre ele permanece. Qual é a situação em que se encontra? É você um crente ou um descrente? É uma pessoa salva ou perdida? Para onde está fazendo o seu futuro? É claro que crer ou não crer, eis a questão. Mas este sagrado livro chama-nos a crer naquilo que está exposto cada dia em frente dos nossos olhos, ou seja, a criação de Deus, para meditarmos conforme já foi dito, que antes que houvesse um relógio, houve um relojoeiro. Antes que houvesse a criação, houve o Criador. E é este Criador que nos ensina o seu santo caminho, um caminho de paz e não de guerra. Um caminho que nos leva para a eternidade, para um gozo eterno. E nós temos que escolher entre aquilo que a gente pensa ou aquilo que Deus nos ensina. Todos nós somos por Deus chamados a crer na sua existência, porque também está escrito que aquele que a Deus não crê, mentiroso o fez, exatamente pela razão daquilo que está criado. E não só, daquilo que o próprio Criador fez pela sua criação humana. Portanto, quem a Deus não crê, mentiroso o fez. E como está escrito, é impossível que Deus minta, porque Ele é a verdade. 1 João 5 e verso 10, Hebreus 6 e verso 18, Deuteronômio 32 e verso 4 e João 8, 32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas os da ciência evolucionista, que são ateus e querem que os outros sejam também como eles. Então, já agora, será que a ciência sabe qual é o caminho do vento, o caminho do espírito? E como se formam os ossos naquela que está grávida? Pergunta em Eclesiastes 11 e verso 5. Oxalá cada um possa dar a resposta. Daqui eu digo, eu não sei. O cientista que é temente a Deus diz: eu não sei. Algum que tem ou que pensa que sabe muito pode... as células juntas são umas às outras, conforme, etc. Eles têm
ensinado nas universidades, tem descoberto muita coisa, etc. Mas está escrito que não sabe como é que os ossos se formam naquela que está grávida. E ponto final. Eclesiastes 11 e verso 5. A ciência naturalmente sabe que as células se juntam umas às outras, mas ficam por aí. Para se formar uma criança com todos os seus detalhes, é assunto que pertence ao Criador. Mas em relação com toda a criação, que os nossos olhos contemplam, esta é a conclusão. Deus falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu. Salmo 33 e verso 9. E além disto, diz a Sagrada Escritura: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11 e verso 3. O mundo está cheio de pessoas sábias, mas a maior parte não sabem por que caminho andam. E não sabem qual é o lugar que os espera quando acabar os seus dias. São tão sábios, vão tão longe e não sabem disso. Estão na lista de Deus como pessoas loucas, ignorantes, estúpidas, alienadas, etc., conforme a designação daquilo que temos visto. Estas palavras são do dicionário de língua portuguesa. E esta mensagem é uma exposição da revolta dos seres criados contra o seu Criador, mas também um apelo de Deus aos homens sobre a sua santa pessoa, a qual é o fim, e qual é o fim de cada um e o fim da sua criação, etc. Os verdadeiros sábios formam-se com este princípio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diga amém. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E bom entendimento tem os que lhe obedecem. Salmo 111 e verso 10. Temor e obediência são as bases da sabedoria e do conhecimento dos verdadeiros sábios. Queiramos ou não, somos espíritos dentro de um corpo muito frágil. Ou seja, fomos feitos do pó da terra, conforme foi dito no princípio, e quando o nosso Criador tira de nós o espírito de vida do nosso corpo, como está ordenado, voltamos ao pó, porque dele fomos tomados. Eclesiastes 12, verso 7. Mas o espírito que está dentro desse corpo volta a Deus que o deu. E ele vai para o céu ou para o inferno, conforme as nossas decisões. E o céu é um lugar de maravilhas, a casa do Pai, de bondade eterna, de amor, mas no outro lado é um lugar de pranto e de ranger de dentes, como disse Jesus. Pranto e ranger de dentes. Para qual desses dois lugares no final dos seus dias você está caminhando? Você poderá dizer, eu não sei. Então deixe-me dizer daqui que a Bíblia Sagrada diz que você é um louco. Portanto, devemos compreender que os sábios, segundo os homens, estão na qualidade desses loucos que Deus lhes chama. Enquanto andamos por cá, parece que não nos apercebemos desta realidade, mas os cemitérios são o cumprimento desta sentença divina. E cada um de nós vê em toda a sua vida muitos cemitérios por onde passa. E devemos meditar, olha, os outros que foram entre nós já estão lá, são pó, que voltam para o pó. Mas o Espírito volta para Deus que o deu e vai para um dos dois lugares eternos que têm sido ministrados. Louvado seja Deus. Muitos dos que por aqui passam são uns revoltados. Passaram e passam, são uns revoltados contra quem lhe deu a própria vida. Revoltam-se contra quem lhe deu a própria vida. No entanto, eles um dia pertenceram ao reino dos céus na sua meninice.
Porque Jesus afirmou: deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Esta revolta dos seres criados contra o seu Criador teve origem no céu com Lucifer, o anjo de luz. Não foi na terra, foi no céu. A primeira revolta da criação foi feita no céu. Você poderá dizer: eu não tenho culpa de estar cá. Eu também não. Ninguém tem culpa de estar cá. É uma ordenança divina a procriação dos nossos pais. E os filhos farão da mesma forma quando chegar à idade. A única culpa que nós temos é não ouvir o plano de Deus da redenção e reconciliação do homem que pecou contra o seu Criador e seja reconciliado. A única culpa é essa, é não ouvir o plano da redenção que há em nosso Senhor Jesus Cristo, o qual na cruz do Calvário pagou o preço da nossa redenção. Louvado seja Deus! Em relação com o querubim ungido, com que toda a revolta começou no céu, ele era a mais formosa criatura da criação de Deus e a sua autoridade e posição era sem par na criação de Deus. E por essa causa se revoltou contra o seu Criador, querendo usurpar o lugar de Deus. Como está escrito em Ezequiel 28, 11 a 17, ele era cheio de sabedoria e perfeito em formosura e perfeito em seus caminhos, até que se elevou o seu coração por causa da sua formosura e se corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Estas são as causas da queda de Lucifer, que se tornou em Satanás. E por causa dessa revolta levou consigo um terço dos anjos de Deus, que se aliaram a ele, e começou toda a violência e corrupção também nos seres humanos que Deus criou, a começar com Eva, que não era aquilo que Deus disse a verdade. Mas se eles ouvissem aquela voz e comessem daquela árvore, eles seriam como Deus. Ora, esta primeira tentação deixou toda a criação humana em graves problemas e revolta contra o seu Criador, revolta contra a palavra do Senhor, porque Deus ordenou peremptoriamente: não comerás desta árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas essa palavra não prevaleceu. Prevaleceu a palavra do querubim, agora que falava através da serpente. Por isso que, por um homem entrou o pecado no mundo e passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. E até Satanás, que era cheio de sabedoria e formosura, foi lançado por terra. Era o Lucifer, o anjo de luz, agora é o adversário. Se eles comessem daquela árvore da ciência do bem e do mal, eles seriam como Deus, disse Satanás através da serpente, Gênesis 3, verso 5. Este é o espírito que ainda hoje luta contra Deus, dizendo que quem é Deus são as próprias pessoas, porque Deus não existe. Esta é a luta do ateísmo, porque finalmente Deus diz: eis que o homem é como cada um de nós, sabendo o bem e o mal. E aí os filhos de Satanás pegam nessa palavra e dizem: nós é que somos Deus. Deus não existe. Nós é que fazemos as estradas, fazemos a rádio, fazemos a televisão, fazemos os aviões, vamos à Lua. Deus não existe, Deus não faz nada disso. Pois essas pessoas estão na qualidade e naquela lista de loucos, estúpidos, ignorantes e alienados. Em que lugar se encontra? Entretanto, de facto aconteceu, essa revolta do querubim ungido contaminou a humanidade na descendência de Eva e Adão. E realmente Deus diz: eis que o homem é como cada um de nós, sabendo o bem e o mal.
Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, como diz o dicionário, alienados, doidos e que perderam a razão. Romanos 1 e verso 22. Em que situação se encontra? Mas, entretanto, também cumpriu nele o que lhe tinha falado: no dia em que comeres desta árvore, deste fruto, certamente morrerás. E assim, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecam e todos morrem. Sentença de Gênesis 2 e verso 17. E como está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, então é preciso chegar à conclusão: aceitarei eu de Deus a dádiva do plano da redenção em Cristo Jesus? Ou pensarei que eu sou como Deus e tudo acabou? E no final, quando fecharmos os nossos olhos, em vez de irmos para um lugar glorioso do céu, vamos para o inferno, onde há pranto e ranger de dentes. Qual é o nosso caminho e a nossa situação? Quanto ao corvinho ungido, tornou-se Satanás, que significa adversário, o pai da mentira, chamado ladrão, que veio para roubar, matar e destruir. João 10 e verso 10. Jesus veio dar vida, e com abundância, vida eterna. E o que temos na terra dos filhos de Satanás é que eles fazem as obras de seu pai. Matam os outros simplesmente porque os outros não seguem as instruções da sua religião. Assim temos esta situação no mundo, e para destruir as obras do diabo, Jesus teve que dar a sua vida no Calvário para nos resgatar com o seu próprio sangue. 1 João 13, verso 8 e Atos 20 e verso 28. Resgatar aqueles que nele creem. Deus encarnou em Jesus Cristo e pagou o preço da nossa redenção com a sua morte vicária e ressuscitou ao terceiro dia para nos justificar. Dentro de momentos voltamos. Seremos nós sábios ou ignorantes das Santas Escrituras? Afirma-se que cada dia e noite que passam, cerca de 150 mil pessoas morrem, e morrem em todo o mundo. Se hoje for a sua vez, estará você pronto para se encontrar com Deus no céu? Ou irá para um lugar de eterno sofrimento? Meu amado que me escuta, como as Escrituras nos ensinam, a maldade do diabo ficou na ação dos nossos primeiros pais, e toda a descendência dos homens vem a este mundo com um espírito de rebelião contra as leis do seu próprio Criador, conforme está escrito: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou por todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, verso 12. A criação toda ficou contaminada neste aspecto. Em Romanos 3, verso 10 ao verso 12, afirma que não há um justo nenhum sequer, porque se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. E o verso 23 afirma que porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Por vezes nós apenas lemos e não meditamos nem estudamos aquilo que lemos. Mas quando lemos, por exemplo, a palavra inútil, gostamos nós desse apelido que Deus nos chama? Todos se fizeram inúteis ou loucos? Devemos parar e meditar e não querer tais nomes para nós. E o verso 24 diz que temos de passar pela justificação gratuita de Deus, isto é, em Romanos 3 e verso 24, que temos de passar pela justificação gratuita de Deus. Porque é gratuita? Porque o homem não pode pagar. Ninguém pode pagar o preço do seu resgate.
Portanto, precisa de receber gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, essa justificação. Por causa das obras do diabo no homem, Jesus teve que dar a sua vida para nos salvar da condenação eterna. Assim, por causa desta revolta, deste querubim, a antiga serpente, o diabo e Satanás, o enganador do mundo, em Apocalipse 12 e verso 9, temos um mundo violento, moralmente podre e revoltado contra o seu Criador. Louvado seja Deus! Os chamados loucos dão os seus frutos de brutalidade, de estupidez, de ignorantes, miseráveis, cegos e nus. Também isto o Senhor chama no livro do Apocalipse, capítulo 3. De maneira parcialmente. De maneira que, quando lemos as Santas Escrituras, precisamos saber se a nossa pessoa está inserida naqueles versos, naqueles nomes que Deus cognomina essas pessoas. O mundo, religiosamente, está cheio de enganos com os seus ministros nos púlpitos transfigurados em servos da justiça. 1 Coríntios 11 e verso 15. O mundo anda enganado e as leis de Deus afrontadas e substituídas por leis humanas, como no tempo, por exemplo, do presidente Reagan, que foi assinada a chamada lei do ódio religioso. Que nenhuma religião pode ser exclusiva, e que tem levado à prisão muitos servos de Deus por pregarem a palavra. Também consideram o cristianismo de Cristo uma religião, quando o cristianismo de Cristo não é nenhuma religião. Mas o cristianismo diz que é um corpo vivo. É o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele é a cabeça. E esse corpo é constituído de muitos membros, onde se chama a Igreja. E São Paulo diz que esse conjunto de pessoas são pessoas santas, pessoas santificadas. E muitos, por pregarem essa verdade de que só Jesus Cristo é o único caminho para o lar da glória do céu, têm ido presos, e muitos outros têm sido mortos em vários lugares da terra. E esta exclusividade proíbe que os cristãos preguem aos outros que o único caminho para a salvação de Deus é aquele que Jesus afirmou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6, se pregarem assim, entra na chamada lei do ódio. Como que isso fosse ódio quando é amor. Mas os homens substituem as leis de Deus por as suas próprias leis, porque veem apenas as coisas naturais e não as espirituais. De maneira que nosso Senhor Jesus Cristo disse e continua a dizer, e nós aqui afirmamos o que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há religião nenhuma, nem líder nenhum na terra que nos leve para Deus. Todos aqueles que quiserem ir para Deus, seja qualquer religião for, têm que passar por Jesus Cristo e pelo Calvário e receber os benefícios da redenção que o Senhor ordenou desde a fundação do mundo, conforme está escrito em Apocalipse 13 e verso 8.
que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo e anunciado o proto-evangelho em Gênesis 3 e verso 15, na semente da mulher, que havia de ser nosso Senhor Jesus Cristo. E fora de Jesus Cristo, outro caminho para Deus não há. E fora de Deus, o Senhor Jeová, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, príncipe da paz, etc. Não há outro Deus, somente Deus que se revelou em carne na pessoa de Jesus, de quem está escrito que sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e fora dele outro Deus não existe, outro Salvador não há. Esta é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Sim, Ele é Deus conosco, o nosso Emmanuel, Deus revelado em carne. Estava no mundo e o mundo foi feito por Ele e o mundo não o conheceu. Mas sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mateus 1, verso 23, João 1, verso 1 ao verso 10. Ele é o Criador do universo. Não há outro Deus. As pessoas podem ter uma chamada boa religião, mas não tendo a Cristo, não tem a Deus. Porque Ele, Cristo, é Deus revelado em carne, que deu a sua vida pela sua criação, não apenas por aqueles que são cristãos e seus seguidores, por todos os outros que o Senhor quer salvar. Louvado seja Deus. Jesus não é nenhum líder religioso. Ele é Deus revelado em carne, o Salvador do mundo, o Criador dos céus e da terra. Todas as coisas foram feitas por Ele. E Ele deu a sua vida para nos salvar, para salvar a humanidade da condenação da serpente, da condenação de Satanás, que é o mentiroso, o enganador e o acusador dos irmãos. Mas Satanás não só se revoltou contra Deus, mas revolta cada dia a humanidade por muitos e variados meios para destruir tudo o que é de Deus e inculte nos homens religiões e forma outros deuses com outros nomes. Assim, ao longo da história bíblica, ela é uma história de lutas entre o bem e o mal, e um contínuo derrame de sangue, de uns contra os outros, logo a começar no primeiro filho de Adão, chamado Caim, que matou o seu irmão Abel. Mas este destruidor chamado Satanás vai até ao ponto de matar as criancinhas nos ventres das mães, como por exemplo nos últimos 50 anos nos Estados Unidos apenas, disse que já vai em mais de 50 milhões de bebés, e eu pergunto, como será no mundo inteiro? Nos ventres das mães, Satanás mata as crianças, mas ele usa instrumentos, e esses instrumentos são aqueles que não temem a Deus. São os loucos, são os estúpidos, os ignorantes e os alienados que não creem em Deus. E no dizer dos que sabem algo sobre este assunto de matar uma criança no ventre da mãe, de acordo com esses que sabem, dizem que é um crime em primeiro grau. Mas as leis da pátria, as leis dos homens permitem, e os homens são instrumentos de Satanás para executarem a sua vontade: matar, destruir e roubar. E vai até ao ponto desse sem vergonha, desse Satanás, matar as crianças nos ventres das mães. Entretanto, ao longo da história bíblica, verifica-se que Deus escolheu para serem uma nação de intercessores a Abraão, Isaque e Jacó, de onde provém Israel, uma nação de intercessores, e fez deles uma nação para o servir, de onde vieram
os profetas de Deus e de onde veio Jesus Cristo, Deus revelado em carne. Mas as lutas do diabo não tardaram. Todos aqueles que se levantaram para trazer o recado de Deus, ou eram escorraçados, ou presos, ou mortos, até que veio João Batista e Jesus Cristo. E depois que João abriu a sua boca contra o pecado de Herodes, que dizia que não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, noutras palavras, não só roubou ao irmão a mulher como vivia em adultério, ele não gostou de ouvir aquelas palavras. Quem estava em Herodes não era apenas um homem, mas era Satanás. Eram os demónios que não gostavam de ouvir a verdade. E ele ficou sem a cabeça. João Batista ficou sem a cabeça no princípio do seu ministério. E quando Jesus começou a pregar, logo mais Satanás se opôs com os religiosos e o perseguiram para lhe tirar a vida. E nesta revolta de Satanás, ao longo de todo o Velho Testamento, não tinha problema com os religiosos de Israel. É interessante, não é? Tão somente desde o princípio revoltou o povo para não ouvirem a verdade dos seus profetas. Os religiosos não têm problema que pregassem a sua religião, que ensinassem a sua religião. Mas ouvir os profetas de Deus, quando eles queriam pôr as coisas no seu lugar, eram mortos, escorraçados e presos, porque incitavam o povo a matá-los, porque não podiam ouvir as palavras da verdade. E Jesus, no fim do seu ministério terreno, disse: Jerusalém, Jerusalém, por que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados? Quantas vezes eu te quis juntar como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas e tu não quisestes? A vossa casa vai ficar-vos deserta. Mateus 23 e verso 37. Ainda hoje esta revolta do povo, na sua maior parte, continua. Rejeitam a verdade para ouvirem a mentira. E o resultado da sua sementeira tem sido, e será horrível. Porque Deus afirmou que tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo vai ceifar. Gálatas 6, verso 7 e verso 8. A criação revoltada contra o seu Criador. Mas essa criação revoltada pode fazer paz com Deus, porque a razão da pregação do Evangelho e da exposição da palavra é para trazer isso mesmo ao povo que não conhece aquilo que tem direito da sua redenção efetuada no Calvário, mudar de vida e nascerem de Deus, nascerem de novo. Quem abre a boca para pregar a mensagem de Deus nestes dias continua em perigo por falar a verdade. Mas está a chegar o tempo em que o Senhor vai enviar à terra os seus juízos, e um deles é fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Amós 8, verso 11 e verso 12. E agora, ouça o resto da história. Primeiro, os avisos aos revoltados e segundo, a colheita dos seus frutos. Tome isto em consideração que Deus nunca fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus profetas, aos seus servos os profetas, como dizem em Amós 3:7. E em outras palavras, o que Deus quer de ti e de mim, e os seus juízos já estão revelados neste sagrado livro, pelo que Deus nos chama ao arrependimento e à mudança de vida. Mas tal era e é a revolta contra Deus que os avisos dos servos do Senhor por vezes são feitos por palavras que não gostamos de ouvir, mas mesmo assim tiveram e têm o propósito de nos alertar para a realidade de que Deus é o Senhor e as suas palavras sempre vão prevalecer, ainda que prendam e matem os servos do Senhor. Dentro de momentos voltamos. Seremos nós sábios ou ignorantes das Santas Escrituras? Afirma-se que cada dia e noite que passa, cerca de 150 mil pessoas morrem, e morrem em todo o mundo. Se hoje for a sua vez,
Estará você pronto para se encontrar com Deus no céu ou irá para o lugar de eterno sofrimento? Meu prezado telespectador, no Salmo 94, 1 a 11, diz estas palavras: Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta-te, tu que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro e ao órfão tiram a vida. E dizem, o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais de entre vós. Loucos, quando sereis sábios? Aquilo que fez o ouvido não ouvirá? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá? Aquele que erguia as nações não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não o saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Atendei, brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Meus amados, nesta escritura que foi lida, quero salientar os nomes que o Senhor chama ao povo rebelde para que acordem, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se arrependa e se salve. Assim no verso 8 o Senhor lhes chama de brutais e loucos. Brutais e loucos. E como dissemos no princípio, estes termos na sua definição, eles significam de rudes, grosseiros, sem educação, toscos, bárbaros, sem cultura, estúpidos, que perdem a razão, alienados ou doidos, etc. Esta é a definição destes brutais e loucos. Será que cada um de nós está dentro dessa situação, desses nomes que Deus aplica ao povo? Se for esse o caso, não queira que Deus lhe chame estes nomes em modo de vida, aceitando a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Quando Deus fala benignamente ao povo para mudar de vida e continuamente lhe voltam as costas, então o Senhor os apelida desses nomes. E por essas razões, eles matavam os profetas, porque eles chamavam esses nomes da parte de Deus. Não eram os profetas que chamavam, era Deus através dos profetas que os cognominavam desses nomes. Esta criação revoltada tem esses nomes que Deus os cognomina. O diabo incita as pessoas ao ódio e à morte por pregarem a verdade sagrada da parte de Deus, mas ela tem que ser pregada. Jesus disse, e de por todo o mundo ia pregar este evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E desde o princípio, desde Deuteronômio 8 e verso 3, diz que nós vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Verifique que depois de tantos milagres e maravilhas que Jesus fez em Israel, mesmo assim se não convertiam. E no final tiveram de ouvir somente uma pregação, ou melhor dito, somente numa pregação de Cristo. Eles tiveram que ouvir a fina flor da religião, os líderes de Israel tiveram que ouvir a palavra, o vocábulo de hipócritas 8 vezes. Apenas numa pequena pregação que Deus lhes pregou. Chamou-lhe 8 vezes de hipócritas.
E isto aos mestres religiosos, como está escrito em Mateus 23. Vocês compreendem, sabe o que significa este termo de hipócrita? Hipócrita é uma pessoa que tem hipocrisia, ou seja, o vício que consiste em afetar as qualidades dos bons sentimentos que se não tem, e que é fingido, e que é falso, e que simula, e que aparenta ser aquilo que não é. Você gostaria de estar nessa situação? Pois Deus chama a muitos ainda nestes dias, e aos líderes em particular, esse mesmo nome de hipócrita, que pregam o chamado Evangelho, mas que estão transfigurados em ministros da Justiça. Jesus disse que eles obrigavam os outros a carregar com pesados fardos, mas que eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. 23 de Mateus e verso 4. Dizem e não praticam conforme Jesus ensinou. E esse é um refinado hipócrita. E tal era o desgosto de Jesus Cristo para com o seu povo, que teve que usar termos drásticos para ver se acordavam da sua situação de revoltados e rebeldes. Nestas palavras, Jesus perguntou-lhe: por que não entendeis a minha linguagem? Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não entendeis a minha linguagem? E a resposta também lhes foi dada. Parafraseando, esta é a razão de não poderes entender a minha linguagem. Jesus disse: é porque não podeis ouvir a minha palavra. Ouvir ou deixar de ouvir a verdade, aqui está o segredo. Ou ficamos na mesma, ou nos convertemos a Deus. Porque o Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por não poderes ouvir a minha palavra, vós tendes por pai ao diabo. Agora o Senhor foi a outro extremo. Até que eles chamam loucos, brutos, embrutecidos, hipócritas, e agora chamou-lhes filhos do diabo. E ainda hoje este termo que Jesus falou se aplica a muitos daqueles que são religiosos, daqueles que pensam ser servos de Deus. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele. E ele fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, 43 e 44. Os desejos de Satanás é matar, destruir e roubar. E vós, hipócritas, quereis fazer os desejos do vosso pai. Seja quem seja que faz os desejos do pai da mentira, que é Satanás, que mata, destrói e rouba, são filhos dele. São filhos do diabo. Sabemos nós quais são esses desejos do diabo que os mestres de Israel satisfaziam? É isso mesmo. Ele foi homicida desde o princípio e todos aqueles que falavam a verdade tinham sentença de morte, ou à pedra ou de outras formas. Rejeitavam os profetas do Senhor, matavam-nos. Esse é o desejo de Satanás. Pergunto, sabemos nós o que significa ser homicida? Ele foi homicida desde o princípio. Este termo é aplicado àqueles que matam as outras pessoas. Isto tem sido o trabalho do diabo desde o seu princípio e daqueles que o seguem porque são seus filhos. Jesus disse que ele veio para matar, destruir e roubar, João 10, 10, e este desejo era feito pelos mestres de Israel. E não aceitavam aquilo que Jesus Cristo disse: eu vim para dar vida e vida com abundância, vida eterna. Louvado seja Deus. Hoje, por muito lado, se continua vendo esta semente daninha naqueles chamados extremistas muçulmanos e outros mais que no passado matavam os servos de Deus por pregarem a verdade até que veio Lutero, etc, etc. O facto bíblico é que o mundo está cheio de filhos do diabo, matando, destruindo e roubando como faz seu pai.
como fez Satanás e faz. Pergunto, quem é o nosso Pai espiritual e quem é o nosso Senhor? Em Jeremias 10, 8, 14 e 21, e Jeremias 51, e verso 17, relacionado com os ídolos que o povo fazia e se tornavam idólatras para irritar a Deus, e que eram costumes de vaidade dos gentios, Deus lhes chamava de brutos e de loucos. Brutos e de loucos aqueles que faziam imagens de esculturas e se prostravam a elas, que hoje temos por todo o mundo. E este tipo de pessoas brutas e loucas que andam com imagens de escultura às costas, que se ajoelham, que lhe oferecem flores e incenso, etc, etc. Brutos e loucos sem ciência e que se deviam envergonhar, diz o profeta Jeremias. Todo homem se embruteceu, disse o Senhor pelo seu servo. Todo homem se embruteceu. Os que ainda hoje são idólatras estão debaixo dessa maldição. Saibam com certeza que todos aqueles que ainda nestes dias são idólatras e têm imagens de escultura, objeto de culto, estão nas mesmas condições, embrutecidos, brutos, estúpidos, bárbaros e sem cultura. E eu creio que você não gostará de ouvir que esses nomes se apliquem a si. Por isso disse Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é tão bom conhecer a verdade e deixar o erro, a mentira e o pai do pecado, o suicida, o matador desde o princípio? É bom mudar de vida quando ouvimos a verdade. Eu não gosto desses nomes. Eu vou mudar de vida. Faça assim. E Jesus disse, Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e verdade. João 4 e verso 24. Deus não tem nenhuma imagem para ser adorado. Nem Cristo, está escrito, é proibido fazer alguma imagem do que está nos céus ou na terra e prostrarmos-nos a elas. É uma proibição. Portanto, Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e verdade. João 4, 24, esta palavra importa significa aquilo que é considerável, aquilo que é importante, é importante, é considerável, que se lhe deve dar crédito. E eu pergunto porquê as pessoas lutam contra este ensino. É porque tem outro pai, outro ensinador. O pai da brutalidade, o pai da loucura, etc, etc. Na parábola dos 10 servos e das 10 minas, Jesus disse que os concidadãos do homem nobre aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. A história está aí. Aceitar ou não aceitar o reino de Deus. Aceitar ou não aceitar aquilo que Deus nos ensina através de Cristo e dos profetas para entrar nesse reino. A palavra de Deus, isso faz a diferença. Não queremos que este reino sobre nós. O homem não quer supervisão, quer ser livre, fazer tudo à sua vontade. Pois para entrar no céu, temos que ser como Jesus. Eu não venho fazer a minha, mas a tua vontade. Portanto, faça-se a tua vontade. E assim o Senhor pagou o preço da nossa redenção, e a vontade de Deus era que Ele pagasse o preço da nossa redenção com a sua vida, com o seu sangue no Calvário, pelo qual sangue somos redimidos, resgatados, comprados e santificados. E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não queremos que este reine sobre nós. Isto é o Espírito no mundo inteiro. Não queremos supervisão desta palavra, nem do Senhor desta palavra. Não queremos. Queremos ser livres de fazer tudo à nossa vontade. Mas no final, nós usamos dizer que o diabo paga mal a quem o serve. Há cerca de 150 mil pessoas que todos os dias e noites passam à eternidade ou mais. E eu creio que a maior parte deles vão parar ao inferno. Seja um daqueles que escolhe a boa parte como Maria, de ouvir as palavras da verdade e ser libertados por ela. Louvado seja Deus. Assim é que
É facto que todos os que se revoltam contra Deus e seus servos, esses são apelidados de hipócritas, filhos do diabo, brutos, estúpidos, loucos, rudes, grosseiros, etc., com que Deus os apelida. E isto é ministrado para despertarem e não sejam alienados e aliados do diabo, mas que temam ao Senhor e entrem pelo caminho estreito para entrarem no lar da glória do céu. Pergunta: sabemos nós porque mataram a Jesus Cristo e os profetas e os apóstolos? E porque matam ainda os servos de Deus em muitos lados? A resposta é simples: é por não poderem ouvir a palavra. É por não poderem sujeitar-se à verdade. É porque não querem que Ele reine sobre eles. Não querem que Jesus reine sobre eles. Em Neemias 9, 26 e 27 diz que o povo de Deus se obstinou. Obstinaram-se, o que significa manter-se no erro. E se revoltaram lançando a lei de Deus para trás das suas costas e matavam os profetas, fazendo grandes abominações pelo que Deus os entregou nas mãos dos seus angustiadores. Já dissemos que tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo se fará. E os juízos de Deus estão a caminho sobre este pobre mundo. Mas eles dizem: não queremos que este reine sobre nós. O bom ensino dos profetas era rejeitado por causa da mensagem da correção que Deus trazia ao povo. Mas eles seguiam o ensino errado, porque esse ensino não contendia com as suas vidas de pecado. Não contendia com as suas vidas de pecado. Em Hebreus 12, verso 8 diz: se estamos sem disciplina, somos bastardos e não filhos. E diz ainda em 2 Pedro 2, verso 12, que esses falsos doutores que levam o povo ao erro são como animais irracionais. Há termos nas Sagradas Escrituras que nós temos que definir, temos que saber do seu significado, conforme temos vindo a anunciar. E o Senhor lhe chama como animais irracionais. Dizer a mim que eu sou como um animal irracional, eu devo reagir. E essa reação trazia morte aos profetas, a Jesus e aos apóstolos e por todo o lado do mundo. Mas se eu reagir com arrependimento, bem para mim. Eu não gosto desse nome e hoje vou terminar com ele. Não quero mais que me chamem animal irracional. Ponto final! Ponto final! Ponto final! Não gosto desse nome. Diz que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Será que alguém está nessa situação de animal irracional? Em Judas, verso 10, repete: esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Esta linguagem que Deus usa na sua palavra devia despertar a nossa atenção para ver se estamos também nessa situação de loucos, de brutos, de alienados, de estúpidos, de ignorantes e como animais irracionais. Dentro de momentos voltamos. Seremos nós sábios ou ignorantes das Santas Escrituras? Afirma-se que cada dia e noite que passam cerca de 150 mil pessoas morrem. Se hoje for a sua vez, estará você pronto para se encontrar com Deus no céu? Ou irá para um lugar de eterno sofrimento? E vamos ao segundo lugar, a colheita dos seus frutos. Segundo o que escreveu São Paulo em Gálatas 6, verso 7, a sementeira de cada um terá também a sua colheita. Assim se expressou o apóstolo do Senhor: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Deus usa esta ilustração da semente e da ceifa para advertir, em termos naturais, que todos nós conhecemos, para analisarmos a nossa vida à luz das Santas Escrituras, que tipo de vida temos nós? O que fazemos no fim dessa vida?
porque a ceifa determina isso mesmo. As Santas Escrituras revelam que para Deus não há acepção de pessoas. A história do povo de Israel é uma história de enorme sofrimento, pelo que devemos deixar que o Senhor veja os nossos corações e nos leve ao arrependimento, e vamos dar alguns exemplos. O primeiro exemplo verifica-se quando na terra prometida muitas e variadas vezes foram entregues nas mãos dos seus inimigos e ficaram várias vezes sem a sua própria terra. E tudo por uma causa: desprezo pela palavra de Deus. Isso tem um preço, porque Deus fala e devemos prestar atenção ao que Ele nos diz. Primeiro, o resultado desse desprezo. Em Juízes, capítulo 2, fala-nos acerca da morte de Josué e de todo aquele povo do seu tempo e do que aconteceu logo a seguir, que diz: foi também congregada toda aquela geração de seus pais e outra geração após. Ele se levantou que já não conhecia o Senhor. Entre uma e outra geração já não conheciam ao Senhor, nem tampouco a obra que Ele fizera a Israel. Isto foi o que aconteceu, está escrito. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Serviram à idolatria satânica das imagens de escultura dos gentios e provocaram a Deus, pelo que a ira de Deus se acendeu contra Israel. Juízes 2, 7 e 14. Os pais negligenciaram a instrução dos seus filhos, e nós neste dia o que fazemos? A história de Israel no Egito, os milagres que aconteceram no deserto, a abertura do Mar Vermelho para escaparem da fúria de Faraó, a água que brotou daquela rocha no caminho, o pão dos anjos que comeram durante 40 anos no deserto, a abertura do Rio Jordão para passarem a seco, tudo isso esqueceu entre uma geração e a outra. Pegaram-se apenas às coisas materiais. Tome atenção destes exemplos e não os copie, mas se arrependa e peça perdão a Deus. Ensine os seus filhos que você tem responsabilidade diante de Deus de ensinar aos seus filhos a obra da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. A provisão divina, onde os seus vestidos não envelheceram e os sapatos nos seus pés nunca se romperam pelo uso, estava esquecido. Foram milagres, Deus fez isto e acabou. A próxima geração já não conhecia isso. A companhia de Deus no tabernáculo e tantas outras provisões daquela jornada que Deus operou, esqueceram-se. Agora estavam numa terra que manava leite e mel. Agora estavam numa terra que manava leite e mel, terra da fartura. E Deus e a sua palavra foram desprezados. O desprezo para com Deus e para com a sua obra, para com a sua palavra, tem um preço muito elevado. A fartura da terra, as coisas materiais ocupavam as pessoas até ao ponto de esquecerem de Deus e da sua palavra. As coisas materiais faziam com que o povo do Senhor se esquecesse de Deus e da sua palavra. Lembro-me do que está escrito em Ezequiel acerca de Sodoma e da razão de Deus a queimar. Tome isto em consideração. E Deus, comparando Jerusalém com Sodoma, diz: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste tu e suas filhas, em relação com os crentes em Jerusalém. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a sua mão ao pobre e ao necessitado. Ezequiel 16, 48 e 49. A razão da destruição da cidade de Sodoma e outras foi a ociosidade, foi o material, foi o dinheiro, foi o bem-estar, foi o gozo da carne. Tudo isto veio sobre Sodoma,
ou por outra, o juízo veio sobre Sodoma por causa destas coisas materiais. Onde está escrito, pastor? Ezequiel 16, 48 e 49. Fuja daqueles que pregam o evangelho da prosperidade e que devemos viver como filho do rei. Mas viva como filho do rei, se puder viver, que não tinha aonde reclinar a sua cabeça e para ser sepultado precisou de um sepulcro emprestado. A fartura, a prosperidade, a opulência faz esquecer as coisas de Deus. E muitos nessa cobiça se trespassaram com muitas dores, diz em 1 Timóteo 6, no verso 10. E como se esqueceram de Deus e a sua palavra, Deus retirou a proteção e os entregou nas mãos dos seus inimigos. Primeiro, Deus se entregou por 8 anos nas mãos do reino da Mesopotâmia. Juízes 3 e verso 8. Segundo, Deus entregou nas mãos do rei dos Moabitas 18 anos. Juízes 3 e verso 14. Terceiro, em Juízes 6 e verso 1 diz que Deus os deu nas mãos dos Moabitas por 7 anos. Quarto, em Juízes 10, 6 a 8 diz que Deus os vendeu na mão dos filisteus e dos filhos de Amon por 18 anos. A opulência, o bem-estar, a fartura, faz esquecer a Deus. Isto é fundamental, é bíblico. Acorde para esta realidade. O importante destes castigos é a frase que sempre precede o castigo que diz: e tornaram os filhos de Israel a fazer mal aos olhos do Senhor. No tempo de Nabucodonosor, rei, lá no Médio Oriente, da Babilónia, Jerusalém foi cativo 70 anos para esse lugar de Babilónia e a sua terra ficou num deserto e num espanto. Jeremias 25, verso 10 e verso 11. Deus nunca se deixa escarnecer. Estas palavras estão escritas para nós meditarmos e aprendermos do Senhor. E quando Jesus veio, diz a Escritura em João 1 e verso 11, que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. E Jesus afirmou que a vossa casa vai-vos ficar deserta. Mateus 23 e verso 38, porque Deus não se deixa escarnecer. E em 21, verso 21 a 24 diz estas palavras: e cairão em São Lucas, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. E assim aconteceu. Desde o ano 70 até 1948, 1878 anos ficaram sem a sua terra, porque Deus não se deixa escarnecer. Estes 2 versos revelam toda a diáspora do povo de Deus da velha dispensação. Todo o seu sofrimento culminou com o Holocausto na Europa, às mãos de Hitler, onde morreram 6 milhões de judeus, porque Deus não se deixa escarnecer. Aprendamos a lição. Conhecemos nós a história de Israel desde o ano 70, com a destruição do templo do Senhor e da cidade de Jerusalém pelos romanos. São muitos os e grossos volumes essa história de sofrimento. E agora, como será para com os povos gentios que durante 2000 anos têm ouvido e desprezado a palavra de Deus, perseguindo e matando os cristãos e judeus um pouco por todo o mundo? Parem com a revolta contra Deus. Deem o seu coração a Jesus. Digam a Deus que tem sido um louco, um bruto, um ignorante das Sagradas Escrituras, mas que não gosta desses nomes e que agora quer ser outro tipo de pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Venha o dia das contas. Ele está chegando porque quando Israel voltou a ser restaurado na sua terra, o tempo dos gentios está chegando ao fim. Esse desprezo por Deus e sua palavra tem um elevado preço e está registrado nas Sagradas Escrituras, e esta é a razão desta mensagem. Ela é um aviso de Deus nestas últimas horas, antes dos juízos de Deus sobre a terra.
Será que alguns ouvem esta mensagem e têm a coragem de buscar a Deus e a sua misericórdia? Este dia das contas de Deus sobre os desprezadores da palavra do Senhor é muito longo. Eu creio que serão os 7 anos chamados os anos da grande tribulação sobre a terra. A Igreja do Senhor será arrebatada ao céu nesse tempo, ou antes desse tempo, melhor dito, pela grande angústia que vem em todo o mundo, a Igreja não passará por ela. E como temos feito diversos estudos sobre este tema, não vamos aqui gastar muito tempo, mas deixar algumas escrituras e com elas nós vamos terminar também este assunto. Deixamos aqui 2 escrituras. Primeiro, em Apocalipse 3 e verso 10, diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar ou provar os habitantes da terra. Vem aí os problemas daquilo que o homem tem semeado. Em 1 Coríntios 15, 51 e 52 afirma acerca do arrebatamento da Igreja militante dos últimos dias estas palavras: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esteja preparado para sair da terra para a casa do Pai, não entre nos juízos que vêm a caminho. E agora ouço o resto da mensagem, segundo o que disse Jesus há cerca de 2000 anos atrás. Esses juízos de Deus serão de tal forma catastróficos que ele se expressou desta forma em Mateus 24, 21 e 22, porque haverá tão grande aflição, tão grande sofrimento que na terra, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, Israel. E esses dias serão abreviados. Estamos chegando à hora de partir, queremos assim, louvado seja o Senhor. O mundo vai, creio em breve, entrar nessa grande tribulação, que será o dia da ira de Deus sobre a terra. Em Apocalipse 6, 16 e 17, diz estas palavras: e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondemos daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque vindo é o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Não queira ficar para esse tempo. O desprezo por Deus e suas leis tem um preço muito grande. Contudo, ainda hoje é dia de salvação, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E como muitas vezes afirmamos, Deus ama os pecadores. Está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que temos dito não é para a sua condenação, mas para a sua libertação. Para que você procure Deus enquanto pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Esses nomes de embrutecidos, brutos, loucos, ignorantes, não façam parte da sua vida. É a minha oração, mas que o Senhor, ao ministrar esta palavra, ou por outra, em ministrando eu a palavra do Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seja essa a minha oração, que conhecendo esta verdade sagrada, a verdade o possa libertar e ter paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, se você não é uma pessoa salva, se faz parte desses nomes que você não gosta, levante a sua mão direita ao céu, feche os seus olhinhos e diga estas palavras: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Finalmente, pela primeira vez, eu tenho ouvido a verdade. E esses nomes aplicam-se à minha vida. Senhor, tem misericórdia de mim e perdoa-me. Eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. E dou graças a Deus pela salvação graciosa que Deus nos deu, no sacrifício do seu Filho no Calvário. E eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que veio em carne neste mundo, que morreu por minha causa para me salvar, mas ao terceiro dia Deus Pai o ressuscitou. Está à destra do Pai, intercedendo por nós. Eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador e peço perdão dos meus pecados. Senhor Deus, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu te imploro em nome de Jesus nosso Senhor. E se você fez esta oração, não mais esses nomes têm autoridade sobre si. Que o Senhor os abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.